Olá, bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre quadrinhos, né, os quadrinhos lidos durante o mês de fevereiro. No comecinho de fevereiro eu recebi um pacotão da editora Panini com só isso aqui de quadrinhos, enfim, e hoje eu terminei de ler o último, então vamos falar um pouquinho sobre esses quadrinhos. Eu comecei o mês lendo Nemesis, do Mark Millar e do Steve McNiven. Esse quadrinho aqui, eu li em algum lugar que o Millar, quando estava criando essa história, ele disse que isso aqui foi mais ou menos um e se o Batman fosse o vilão da história. Então aqui a gente tem um cara super milionário, órfão, aconteceu alguma coisa com os pais dele, que você precisa ler a história pra saber o que foi, e ele tá lá em busca de vingança. E, bom, muita violência e uma cara de que isso aqui pode virar filme a qualquer momento. Esse aqui não é o tipo de quadrinho pelo qual me interessa. Eu não sou uma pessoa assim super-herói ou super-vilão, no caso. Mas, enfim, foi interessante ter lido. Interessante. O próximo que eu li foi um dos meus favoritos e é a coisa mais maluca que eu já li na minha vida, que é o Neonomicon. Não sei se tem um outro jeito de falar isso aqui, eu vou falar como eu tô lendo aqui, que é o Neonomicon mesmo, do Alan Moore e do Jack Burrows. Bom, Alan Moore é aquela criatura estranha que todos nós conhecemos, certo? O que ele fez aqui nesse quadrinho? Ele fez uma releitura de várias coisas do H.P. Lovecraft e a história gira em torno de policiais investigando assassinatos que tem tudo a ver com as histórias do H.P. Lovecraft. Eu achei bem interessante isso aqui, principalmente no momento em que os policiais estão conversando sobre a obra do Lovecraft e eles acabam dando uns dados biográficos e tal. Eu não fazia ideia do quão maluco era ele. Bom, enfim, eu li poucos contos dele espalhados em antologias de contos, mas eu nunca parei para ler a obra do Lovecraft e agora me deu uma vontadezinha. Mas enfim, muito bom. Na sequência eu li o We, essa edição definitiva, também em capa dura. Só que esse aqui é um tanto quanto deprimente, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas é um quadrinho sobre animaizinhos e eles são modificados de forma a serem armas de guerra, mas eles continuam sendo bichinhos simpáticos e coisas terríveis acontecem, só que num futuro, tá? E até tem ali, na medida do possível, um certo final feliz, mas achei muito interessante esse aqui. Também recomendo. O próximo que eu li foi mais um quadrinho triste. Caramba, como tem quadrinho triste no mundo, né? Que é o Sweet Tooth, né? Depois do Apocalipse. O Sweet Tooth, que foi traduzido como Bico Doce, então vamos chamá-lo de Bico Doce, certo? O Bico Doce é esse menino aqui de 10 anos de idade que ele é um híbrido humano e Bambi, digamos assim. Ele, no começo da história, tá morando numa cabana junto com o pai dele é um humano normal, e tudo que a gente sabe é que rolou um apocalipse, poucos sobreviveram, eles moram no meio da floresta e o pai ensina essa criança que ele nunca pode sair dali, porque senão coisas terríveis vão acontecer. Só que um belo dia esse pai morre e essa criança toda modificada fica lá sozinha no meio do nada. Aí aparecem umas pessoas tentando pegá-lo pra ganhar uma recompensa e tal, ele acaba fugindo com um cara super estranho que a gente acha que tá sendo legal com ele, mas a gente vai descobrir que ele não tá sendo tão legal assim. E tem continuação, tô doida pra ler a continuação. Achei pesado esse aqui, mas é bonito, é uma história bacana. Depois eu li o Fábulas, tá? O volume 1, Lendas do Exílio, e o volume 2, A Revolução dos Bichos. É uma coisa maluca, uma releitura, né, dos contos de fada e das fábulas. Nesse primeiro aqui, a gente fica sabendo que esses personagens, né, de histórias infantis, digamos assim, foram exilados, né, as terras deles foram tomadas, eles estão morando numa Nova York que só eles enxergam, digamos assim, uma Nova York encantada. Então é tudo muito maluco. A Branca de Neve é a prefeita desse lugar, ela é uma mulher durona. O príncipe encantado acabou de trair a Branca de Neve com a irmã dela, Rosa Vermelha. Inclusive esse quadrinho aqui é uma investigação em torno do assassinato ou não da Rosa Vermelha. E quem é o investigador principal? O Lobo Mau. Mas é legal, eu gostei bastante. Bom, então como eu disse pra vocês, essas fábulas estão morando em Nova York, porém são somente as fábulas humanas. E cadê as fábulas animais? Estão no volume 2. Que sim, tem tudo a ver com a obra do George Orwell também, além, né, das fábulas, dos contos infantis e etc. Tem também aqui o Animal Farm,
por trás disso aqui. Então as fábulas animais não moram em Nova York, elas moram numa fazenda X escondida. Só que esses animais não querem mais morar escondidinhos nessa fazenda, eles querem voltar, eles querem tomar as terras deles de volta. Então eles estão ali formando uma revolução, certo? E algumas coisas dão errado e vocês já devem imaginar o que vai acontecer. Bem interessante essa coleção aqui, né? Eu tô gostando também, achei meio maluco, mas divertido. Agora o melhor de todos foi o Inescrito. Tá? Esse quadrinho aqui é sensacional, eu tô louca pra ler a continuação também. O Inescrito vai contar a história do filho de um autor de livros infanto-juvenis super famosos. É uma coisa meio Harry Potter mesmo, vou mostrar aqui pra vocês. Enfim, não sei se dá pra ver ali. No começo do quadrinho, eles contam pra gente que 40% das pessoas alfabetizadas no mundo leram esses livros, né, em que se baseia a história. Só que o autor desse livro, mundialmente famoso, sumiu. E quem tá levando a fama agora, quem tá indo participar das convenções, e quem tá cuidando dos filmes, né, do lucro dos filmes, etc., é o filho dele. E a gente sabe também que o pai criou esses livros baseando o personagem principal nesse menino, né, nesse filho dele, que hoje já é um adulto, né. Só que no começo do livro a gente fica sabendo que esse menino, na verdade, não era filho do escritor. Ou não sabemos. E eu não sei se eu consegui mostrar pra vocês o quão interessante é esse quadrinho. Então tomara que, mesmo você que não tenha se interessado, resolva dar uma folheada nisso aqui quando você estiver passando numa banca, porque eu achei isso aqui sensacional. Dessa leva aqui, esse aqui foi o meu preferido. E bom, gente, então é isso. Esses foram os quadrinhos lidos no mês de fevereiro. Mês que vem eu volto com mais quadrinhos. Beijo pra todo mundo. Até mais.